No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho, que resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, classificada como de baixo risco e alto potencial de danos, era controlada pela empresa Vale e estava localizada no Ribeirão Ferro Carvão, na região do Córrego do Feijão, no município brasileiro de Brumadinho, a 65 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. O ocorrido aconteceu após 3 anos do rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana. Mariana antes e agora Brumadinho, a empresa Vale está envolvida nos dois casos. Coincidência? Claro que não. Em janeiro de 2012, por exemplo, a empresa foi eleita como a pior empresa do mundo no que se refere a direitos humanos e meio ambiente, pelo Prêmio Public Eye, premiação realizada desde o ano de 2000 pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna. O motivo? Uma história de 70 anos manchada por repetidas violações dos direitos humanos, condições desumanas de trabalho, pilhagem do patrimônio público e pela exploração cruel da natureza. Segundo o presidente da Vale, a barragem não apresentava problemas, pois tinha passado por 2 vistorias. Disse também que a barragem estava inativa, não recebia mais rejeitos há 3 anos. Quais seriam as causas desse rompimento, então? As barragens, em geral, são feitas a partir de um método chamado de alteamento, que consiste na elaboração de um dique para segurar a lama gerada no processo de beneficiamento do minério. À medida que o reservatório vai enchendo, novas camadas são construídas. O alteamento é a estrutura inicial da barragem. A partir disso, as barragens são construídas de 3 métodos principais, que são montante, jusante e linha de centro. O método utilizado pela barragem de Brumadinho é um montante, que cresce por meio de degraus feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial. É o método mais barato e menos seguro. As autoridades e técnicos em segurança de barragens trabalham com a hipótese de que o rompimento foi causado por um fenômeno chamado de liquefação, caracterizado pela redução da rigidez do solo a partir do acúmulo de água. Este fenômeno só ocorre em barragens construídas por alteamento a montante. E-mails trocados entre funcionários da Vale e engenheiros de uma empresa de consultoria, obtidos pela Polícia Federal, revelam que havia falha em pelo menos 5 piezômetros, que são sensores instalados na barragem para monitorar o nível de água e pressão interna na estrutura. Mas quem são os responsáveis e como podem ser punidos? A mineradora Vale foi a principal responsável pelo rompimento da barragem de Brumadinho, sendo que a mesma ainda respondia por processos na justiça pelo caso semelhante ocorrido em Mariana. Entretanto, a responsabilidade envolvida neste desastre ambiental vai muito além da empresa em si. Também houveram suspeitas de fraude de documentos, além da falha no acompanhamento dessa estrutura pelos engenheiros e funcionários responsáveis, já que estes deveriam zelar pela estabilidade da barragem e, se não estável, não deveria ser aprovado o licenciamento que comprova que a barragem está em bom estado de funcionamento. A culpa também recai para a autarquia federal encarregada da fiscalização de barragens no país, a Agência Nacional de Mineração, que também não monitorou corretamente a seguridade da estrutura. Como forma de punição, a Justiça determinou um bloqueio total de 11 bilhões da mineradora Vale e o IBAMA multou a empresa em um valor de 250 milhões, devido aos danos ao meio ambiente. A empresa também foi multada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em 99 milhões. Embora na descrição dos valores da empresa a Vale afirme ter como missão cuidar do nosso planeta e agir de forma correta, a atividade da empresa foi responsável por incontáveis consequências à vida da população atingidas e pelas consequências no ecossistema da região. Segundo a Vale, a lama proveniente do rompimento da barragem não era tóxica.
De qualquer forma, esse desastre representa problemas graves ao meio ambiente. A grande quantidade de material liberado passou por uma grande área, desencadeando de forma imediata a morte de várias pessoas e também de outros animais e plantas. É importante frisar que a região atingida é uma área com remanescentes da Mata Atlântica e, portanto, rica em biodiversidade. O solo da região pode também ser afetado em virtude da grande quantidade de lama depositada. Um dos primeiros impactos é a alteração da composição original do solo. Além disso, a lama, ao secar, geralmente torna a região bastante compacta, prejudicando o desenvolvimento da vegetação. Aproximadamente 125 hectares de florestas foram perdidas. O fim das atividades da mineradora causou um impacto econômico, já que ela representa cerca de um terço da arrecadação, além dos efeitos indiretos por ser a maior contratadora. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas Gerais estima entre 350 e 400 o número de produtores rurais prejudicados. Também o rio Paraupeba foi contaminado e ele passa por diversos municípios. Assim, a captação de água não é feita diretamente do Paraupeba, mas há o risco de contaminação se estender pelos cursos de água e também chegar a postos de abastecimento e irrigação. Portanto, apesar das medidas impostas pela Justiça de Minas Gerais, ainda temos um longo caminho a traçar em relação às questões ambientais no país e de como essas empresas devem ser punidas da devida forma. Tudo isso evidencia como a ação humana tem sido bastante nociva e prejudicial ao meio ambiente. A relação do homem com a natureza tem sido cada vez mais desastrosa. Nós afetamos o ambiente à nossa volta de uma forma tão acelerada em comparação aos processos que acontecem no tempo geológico que é, de certa forma, surpreendente.